Olá, amigos. Esta é a nossa 14ª aula da disciplina Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Nesta e nas duas próximas videoaulas, nós iremos consagrar a uma brevíssima mesmo, um brevíssimo panorama da literatura de três outras ex-colônias de Portugal na África, a saber, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Como sempre faço, eu inicio falando um pouco sobre o contexto do país, um pouco da história, não é? Então, nesta primeira videoaula, a 14ª, o país sobre o qual trataremos será Cabo Verde. Então, sem delongas, informações sobre o país. Então, Cabo Verde é formado por apenas 10 ilhas, sendo que uma delas não é habitada. Em geral, nos mapas, nós nem conseguimos localizar Cabo Verde, porque o tamanho tão pequeno acaba não aparecendo na escala no mapa. Ele fica ali próximo de Guiné-Bissau, né? Então ele é formado por 10 ilhas, as ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, que não é habitada, São Nicolau, a Ilha do Sal, a Ilha da Boa Vista, Ilha Brava, Ilha do Fogo, onde tem o pico mais alto, é uma ilha onde tem vulcões, e a Ilha de São Tiago, ou simplesmente Santiago, tudo junto, e onde fica a capital do país, Praia, e ainda tem a Ilha de Maio. Então, nos slides que eu mandarei para vocês, vocês têm aqui uma visão do satélite do arquipélago de Cabo Verde. Entre as imagens que eu trago para vocês tem o de Cesária Évora, né? A chamada Diva dos Pés Descalços, já falecida, uma excelente cantora. Ela canta uma música um tanto triste, lembra um pouco o fado, que é a Morna, né? Então, a cantora cabo-verdiana mais conhecida do mundo, Cesária Évora, que faleceu em 2011. Algumas informações sobre Cabo Verde: ele tem apenas 4.033 quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia, entre 200 países, somente 54 são menores do que Cabo Verde. A capital é Praia, a língua oficial é o português, mas se fala nas ruas o crioulo, que é uma mistura entre as línguas locais e o português. A república é parlamentarista, quer dizer, você tem um presidente e um primeiro-ministro. Tornou-se independente em 1975 e vive basicamente do turismo, da pesca e da agricultura. É um país que se assemelha aos estados do Nordeste pelas secas terríveis que enfrenta, não é? A população é de apenas 530 mil habitantes. É bom que se diga que esta é a população que mora nas ilhas, porque a população de Cabo Verde é maior fora do país do que propriamente dentro, né? Há bolsões, há locais onde há grandes concentrações de cabo-verdianos, como ocorre, por exemplo, no norte dos Estados Unidos, no Brasil também, em Portugal. O PIB é de 3,6 bilhões. Se você dividir toda a riqueza que o país produz pela quantidade de habitantes, cada um ficaria com 6.870 dólares. Os indicadores sociais, o IDH é 0,648, a expectativa de vida 72 anos, a mortalidade infantil de 24 crianças não completam, de cada 1.024 crianças não completam o primeiro ano de vida. A alfabetização, 82% da população é alfabetizada. Quando a gente coloca os padrões da África, Cabo Verde está muito acima de vários países da África, né? Incluindo aí a alfabetização, a expectativa de vida, a mortalidade infantil.
ok? Bom, então há outras informações. Uma informação importante: em Cabo Verde se localiza a mais antiga igreja construída no período colonial. Ela é de 1495, portanto 5 anos mais velha do que o Brasil, né? Igreja de Nossa Senhora do Rosário, de 1495. Sobre a história de Cabo Verde, há muitas polêmicas, a começar como quem teria sido o descobridor. Pelo menos 3 nomes são apontados, né? O de Diogo Gomes, inclusive ele tem uma estátua lá em Cabo Verde. Diogo Gomes teria chegado às ilhas em 1456. Outro nome apontado é o filho de Veneza, na Itália, Alvise Cadamostro, teria chegado 4 anos depois. E recentemente começou-se também a defender o nome do genovês Antônio Danoli. Antônio Danoli. Outra polêmica em torno de Cabo Verde era se as ilhas eram ou não habitadas quando os portugueses ali chegaram, né? Então, há estudos de antropologia que dizem que antes dos primeiros portugueses assentarem os pés, já havia ali nativos, né? O certo é que Portugal tomou para si as ilhas, né? Elas foram incorporadas por Dom Henrique, e a colonização começou já em 1462, portanto bem antes do Brasil. O Brasil ser descoberto, tudo entre aspas aí, né? Então em 1462 começou a colonização de Cabo Verde através da ilha, da maior ilha, que é exatamente a ilha onde está a praia, a ilha de Santiago. Então foram trazidas mãos de obra, foi trazida mão de obra escrava, vindo principalmente da Guiné, que é vizinho às ilhas, e ali começou-se a plantar cana-de-açúcar, algodão e árvores frutíferas. Aí teve o problema da seca. As secas eram terríveis, devastadoras. Então Portugal preferiu utilizar as ilhas de Cabo Verde como um entreposto comercial, porque dado a sua localização, que permitia com que os navios chegassem e abastecessem, né? E para aliviar também a viagem. Então o vindo de Angola, de Moçambique, chegava até Cabo Verde, parava, abastecia e retomava a viagem. Então ele serviu de entreposto, um importante entreposto comercial, e também para prender escravos. Os escravos capturados eram presos ali em prisões, que redundância, né? Eram colocados em prisões até seguirem para o seu destino. Inclusive em um dos romances que eu citarei, é falado, né, dos escravos, que era uma curiosidade geral da população que iam lá ver os escravos. Um romance chamado Chiquinho. Bom, aí eu vou dando alguns saltos. Corsários franceses sob o comando de Jacques Cassat assaltaram e destruíram grande parte da Ribeira Grande em 1712, causando a transferência da capital para a cidade de Praia. Então, a primeira capital não foi Praia, foi Ribeira Grande, por conta desses piratas, né? A partir de 1794 intensificou-se o povoamento da ilha de São Vicente. Em 1817 é aberta a primeira escola. E aí tem todo o processo de libertação, né? O país se uniu a Cabo Verde, se uniu a Guiné-Bissau, eles dois lutaram juntos pela independência. O grande nome que liga esses dois países é o de Amílcar Cabral, que faleceu antes de ver os dois países independentes. Meses antes da independência ele foi assassinado por 2 pessoas da guarda dele, né? Acho que devo ter citado. Não devo ter citado, porque eu ainda vou falar dele quando tratarmos de Guiné-Bissau. Ok? E é isso, gente. O PAIGC, que era o partido
PAIGCV, né? Era o partido de independência, tanto de Cabo Verde como de Guiné-Bissau. E, inclusive havia um projeto para que depois da independência se tornasse um país só, mas não deu certo. Depois da independência eles se dividiram e ficaram dois países mesmo, ok? Bom, eu deixo alguns links para quem tiver mais interesse em conhecer mais sobre o país. E aí vamos ao que realmente nos interessa, que é a literatura de Cabo Verde. Então, a literatura de Cabo Verde, ela é marcada por 6 períodos. Então, eu vou citar os 6 períodos, depois a gente vai ver um por um separadamente. A iniciação, que vai das origens, da, entre aspas, descoberta até 1925. O período esperitano, vamos ver por que esse nome, que vai de 26 até 1935. O período tido como um dos mais importantes, ou o mais importante, que é o período claridoso, que traz a modernidade para as letras cabo-verdianas, vai de 36 a 1957. Depois vem o período da cabo-verdianitude, quando o discurso regionalista se integra à negritude, vai de 58 até 65. O universalismo, que vai de 66 até 1982, e finalmente a consolidação, que vai de 83 até os nossos dias. Então vamos ver um por um rapidamente. A iniciação, como eu falei, vai das origens até 1925. A maior parte desse período é compreendido por textos que não são literários, cartas, poemas impressos em jornais, em revistas literárias. Mas se destaca nesse período um romance chamado O Escravo. Eu deixei inclusive o link para vocês acessarem a íntegra do romance. O romance foi escrito por José Evaristo de Almeida em 1856. Eu deixei um resumo também, pessoal, do livro. Então, o romance lembra muito vagamente o Guarani, no sentido de que fala de uma relação entre o escravo e o seu amo, no caso a sua ama, não é? Então lá nós temos o Peri, que cultua, né, o amor de Ceci, quase como uma deusa mesmo. Aqui nós temos a mesma coisa. Nós temos um negro chamado João, que é escravo de Maria. Desde os 8 anos, ele tornou-se escravo dessa menina. E ele a ama intensamente. Ama intensamente. Ela, inclusive, já adultos, ela quer libertá-lo, mas ele não aceita. O argumento dele é que os escravos libertos não têm o mesmo direito dos nascidos livres. Mesmo que ele se tornasse, entre aspas, livre, ele nunca se sentiria livre, porque sempre o tratariam como um escravo. E aí aparece em cena um europeu chamado Lopes. Só lembrando que Maria, ela é mestiça, uma mulata. Ela não é negra como João, mas ela também não é branca. O branco aparece na figura do Lopes. É um europeu que se apaixona por ela, mas ela não corresponde a esse amor. E ele não aceita e jura se vingar. O Lopes é um miguelista. Vocês lembram bem da disputa entre Dom Miguel e Dom Pedro I. Dom Pedro I e Dom Miguel eram irmãos. Dom Miguel vai primeiro, volta para Portugal. Dom Pedro vai depois e lá ele recebe um novo título, porque já existia um Dom Pedro I, um Dom Pedro II, um Dom Pedro III. Então ele passa a se chamar Dom Pedro IV. Os dois lutam e Dom Pedro IV vence. Pois bem, o Lopes, aqui da história, é um miguelista. Ele não aceita, não é, o governo liberal de Dom Pedro e as pessoas que o representam. Então ele consegue convencer outros militares a darem um golpe. E matam, inclusive, oficiais que são leais ao governador. E nesse processo, os soldados dele raptam Maria. O João não está em casa nesse momento. E aí ele vai em socorro dela, descobre que ela está prisioneira dele.
Ele o persegue, mas é atingido, recebe um golpe de espada da parte de Tom Lopes e cai. Ele acaba falecendo nos braços de Maria e a história termina com ela deixando Cabo Verde e indo morar em Guiné com o pai e a mãe. Ok? Então vocês têm aí o link para acessar a íntegra do romance. O segundo período, chamado de Esperitano. E de onde vem esse nome? Existia um jardim na mitologia greco-romana chamado Jardim das Hespérides. Foi de lá que a deusa Discórdia, né, roubou o pomo que provocou a guerra, né, de Troia. Só para lembrar, a deusa Ares ou Discórdia, dependendo se está na Grécia ou em Roma. A deusa Ares lança essa maçã de ouro sobre a mesa dos imortais e diz: para mais bela. E começa a competição entre a deusa da sabedoria, a deusa do amor e a esposa de Zeus, né? Era a deusa da sabedoria, Atena, e a deusa do amor, né, Afrodite. Então as três disputam entre si para saber qual delas era a mais bela. E aí trazem um mortal para julgar, ok? Que era o Paris. Paris foi trazido da terra para julgar. Bom, aí é o início da guerra de Troia. Pois desse jardim das Hespérides, onde foi tirada essa maçã de ouro, vem, alimenta a ideia de que Cabo Verde, na verdade, era o que restou do continente da Atlântida. A Atlântida teria afundado, mas uma parte dele ainda ficou na superfície, que seria Cabo Verde. Cabo Verde, portanto, seria esse país mítico. Então, durante o período esperitano, que vai de 26 até 35, cultivou-se essa ideia. Várias pessoas escreveram poemas tratando Cabo Verde como sendo a antiga Hespérida, né? O Jardim das Hespérides, desculpem, né? Entre os poemas tantos, eu separei aqui um do Pedro Monteiro Cardoso, que ele diz numa obra chamada Hespéridas. Ele diz: a minha pátria é uma montanha olímpica tamanha, do seio azul do Atlântico brotada e aos astros com vigor arremessada pelo braço potente do Criador. Sobranceia 100 léguas em redor, e tão alta que acima do seu cume só o plaustro de Apolo coruscante, só o bando estelar de águias de lume e a mente ousada de um Camões ou Dante. Como é formosa e majestosa a minha amada terra natal. Pisamos talvez a mesma terra que os Atlantes. Então vários outros escritores investiram nessa ideia de que Cabo Verde era o que sobrou do antigo continente perdido de Atlântida. Isso marca o segundo período dos 6. O terceiro é o mais importante, chamado Claridoso. Esse período é que traz a modernidade para as letras cabo-verdianas. Tem esse nome devido a uma revista chamada Claridade, que foi fundado em 1936. Então, através desses autores desse período, se buscou conhecer profundamente as singularidades de Cabo Verde, buscou-se investigar a língua, a religião, todos esses elementos, né, ancorados naquela ideia que nós já vimos lá em Angola. Vamos descobrir Angola? Aqui vamos descobrir Cabo Verde. Buscar aquilo que nos singulariza como povo. Entre várias obras do período, eu cito um livro dois livros que irei tratar aqui, aliás, 3. Ambiente, de Jorge Barbosa, de 1941.
Chiquinho, de 1947, de Baltazar Lopes, e Chuva Brava, de Manuel Lopes. Sobre esses 3 livros nós vamos falar um pouco daqui a pouco, tá bom? Então esse terceiro período é chamado de claridoso, traz a modernidade para as letras cabo-verdianas. Esse período ele foi muito criticado pelas gerações posteriores, porque elas julgavam que era um período que não trouxe uma dimensão, a denúncia social, a crítica social. Era um período marcado pelo evasionismo. Para vocês terem ideia, um dos poemas que mais influenciaram os escritores da época foi Vou-me embora para Pazaga, lá sou amigo do rei, do Manuel Bandeira. Então eles diziam a mesma coisa, sonhavam com essa ideia da evasão. O que terá depois da linha do horizonte, né? Lembre que nós estamos falando de um país que é insular, formado por ilhas. Então essa percepção de que além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz, né? Marcava aí o pensamento da época. Então o período que se seguiu a ele, o cabo-verdianitude, imprimiu a esse desejo de buscar uma dicção própria o discurso da negritude, que é um discurso que nós já conhecemos, já vimos anteriormente, não é? Então vários autores que criticarão o evasionismo, o pazargadismo do período anterior, irão investir nesse discurso mais politizado, né? Então esse posicionamento político em prol do reforço da consciência do componente africano da cultura insular. Fazem parte desse período o Onésimo Silveira, Ovídio Martins, Yolanda Moradzo e outros. O quinto período, nós já estamos nos aproximando dos nossos dias, o quinto período vai de 1966, quando nasceu este que vos fala, até 1982. Foi marcado por um movimento em direção ao interior. Depois do discurso politizado, né? Aqui nós já estamos na independência do país. O país já se tornou independente. 66 um pouco antes, mas 82 é depois. É 75 mais ou menos no meio aí do período. Então o país já tinha conquistado a sua independência e aí se busca essa nota cosmopolita, essa nota universal. Nesse movimento que aconteceu não apenas em Cabo Verde, os escritores passam a escrever explorando o interior das personagens, a psicologia, não é? Então é um movimento marcado pelo intimismo, abstracionismo e também pelo cosmopolitismo, que significa, ainda que eu fale de Cabo Verde, eu busco as constantes que marcam a busca dos humanos, independente da época ou do país em que vive, né? São as constantes universal, a busca da felicidade, né? Vencer o fantasma da morte, a fraternidade, essas coisas todas, né? O sentido da vida, tudo são questões que independem, né, dos marcos temporais ou espaciais. É isso que os escritores do período vão buscar. E finalmente o último período, que é a consolidação, que vai de 83 até os nossos dias, é o momento de consolidação do sistema e da instituição literária cabo-verdiana. Entre outros autores nós temos aí o Germano de Almeida, né? Um autor que é muito estudado hoje em dia pela profundidade com que ele discute questões, né? Ele tem um dos livros dele, chama-se O Testamento do Senhor Napomuceno da Silva Araújo, que depois da morte do cidadão é aberto o testamento e você vai conhecer realmente quem era a pessoa, bem diferente daquele, né, pelo qual ele era conhecido, era uma outra pessoa, né? Esse período tem início com a edição de uma revista muito famosa também, chamada Ponto e Vírgula, que foi de 83 até 1987. Bom,
Então, gente, depois de passar rapidamente por esses 6 períodos, eu irei trazer para vocês um pouco da literatura de 3 figuras importantíssimas de Cabo Verde, que devem ser obrigatoriamente conhecidos, que foram os 3 líderes do movimento da Claridade. São eles Jorge Barbosa, Manuel Lopes e Baltazar Lopes. Apesar de sobrenome comum, Manuel Lopes e Baltazar Lopes não eram parentes. E eu começarei com o Baltazar Lopes. Para falar de Baltazar Lopes, é importante, tem algumas informações sobre ele, depois eu passo a falar sobre o estilo. Então, Baltazar Lopes nasceu em 1907 e morreu em 1989. Ele, dos 3, foi o único que viveu a vida inteira em Cabo Verde. Só se deslocou para Portugal para tratar de uma doença, um AVC que ele teve, e acabou falecendo. Então foi ocasional a morte dele em Lisboa, ok? Bom, ele formou-se em Direito e Filologia Românica, que equivale mais ou menos ao nosso curso de Letras. Foi convidado a ensinar na Universidade de Lisboa na década de 40, mas não aceitou, preferiu ficar no seu país. Em 57 ele faz uma grande crítica a Gilberto Freire. Gilberto Freire foi cooptado pelo ditador Salazar